Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre as minhas considerações sobre o livro Conspiração no Gênesis 6. Tem uma playlist aí com mais de 100 vídeos sobre esse livro aí, um vídeo por cada capítulo do livro. É um livro escrito pelo Gary Wayne. Ele, em alguns pontos, ele coloca que ele é um Christian Contradictory, alguma coisa do tipo. Muitas pessoas questionaram se ele era um cristão ou se na verdade ele era contra o cristianismo. Ele acredita no Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, porém ele mantém os mandamentos também, tá? E ele inventou essa nomenclatura aí que gerou um monte de polêmica, mas nada demais. O livro, ele tem muita questão de genealogia espúria, né? Que eles ficam explicando sobre as várias, como é que se fala? Sociedades secretas que veneram essas coisas todas. Ele tem muita história explicando muitos termos. A gente começa a entender assim qual que é a magnitude disso e que na verdade tudo isso está envolto numa conspiração no Gênesis 6, certo? Aonde então essa conspiração é levada por sociedades secretas até os dias de hoje e vai culminar com o fim dos tempos, com a vinda do capeta, certo? Pois bem, o que eu achei muito interessante nisso? Ah, Afonso, tem muitas coisas aí que não dá para decorar. Eu também não decorei, pessoal, não decorei esse monte de nomes aí, nem me interessa. Mas teve uma coisa muito interessante que eu gostei muito nesse livro. Que é o seguinte, você vê que muito dessas histórias fantasiosas que o pessoal cria, e também tem histórias sobre os gigantes, os Néfilins e tudo mais, tudo isso são histórias que tem um fundo de verdade, certo? De alguma forma, em algum aspecto lá, como o pessoal coloca como legominismo, certo? Que estão tentando convencer as pessoas de alguma coisa, ou itens reais. Então a gente vê, por exemplo, quando o ateu me perguntava o seguinte: ah, Afonso, como é que você sabe que a sua religião é certa? Tem um monte de religião aí que tem esse Deus, aquele Deus, etc, tal. Na verdade, com esse livro aqui a gente sabe a resposta. A resposta é a seguinte: todas essas religiões são venerações a anjos caídos. E isso está bem documentado. Então são anjos caídos, ou a sua prole Nephilim, que é a junção entre anjos caídos e humanos, que aí essa prole, ela tá numa corte do dragão específica aí, e isso aí muitas pessoas entendem assim como os que vieram do céu, não sei o que, eram deuses astronautas, ETs, outras tantas coisas. Mas na verdade, tudo isso vem lá da conspiração de Gênesis 6, quando os anjos tiveram uma prole com mulheres humanas, e dali nasceram os valentes, Néfilins, altos e fortes e tudo mais, que foram os poderosos daquele tempo. Ou seja, é uma conspiração real no Gênesis 6 que aconteceu lá, que por causa disso veio o dilúvio. E o que acontece? Muitas culturas veneraram esses seres criados aí pelos anjos caídos. E os próprios anjos caídos. Ou seja, o pessoal falou o seguinte, que significa que os indianos, eles não estão certos sobre os deuses deles? Não, significa o seguinte, que os deuses deles são demônios. É isso. E tá bem claro, não estou dizendo que os deuses deles não existem. Eu estou dizendo que os deuses deles não são o que eles pensam. Entendeu? Então, mas tem várias culturas com vários deuses. Sim, eles confundem anjos caídos com deuses. Eles confundem Néfilins com deuses. Eles confundem essas coisas. Mas eles existiram, são histórias reais. Se acredita na mitologia grega, etc, tal? Sim, acredito que aquilo ali foi uma coisa horrorosa que aconteceu. E o dilúvio veio para eliminar esse tipo de coisa, inclusive. Certo? De Minotauro, Centauro, ou o que for. Misturas que aconteceram no tempo dos anjos caídos. Misturas, certo? Não é uma coisa positiva. Até hoje a gente está vendo agora misturas. O que é isso? O pessoal fala assim, mas existia Minotauro? Vê aí, pesquisa aí sobre o que os cientistas fizeram de colocar uma orelha nas costas de um rato. Eles fizeram crescer uma orelha humana, nas costas de um rato. Eles misturaram rato com humano. Eles não misturaram agora ser humano com porco para criar órgãos? Então, não é possível? É possível. Eles só não criaram uma cabeça humana num porco, mas os órgãos eles copiaram lá dentro. Então, se é possível hoje, por que não é possível no passado? Afonso, mas cadê as evidências disso? Foi destruído, teve o dilúvio, teve muita coisa, certo? Teve muitas destruições até depois do dilúvio. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Não sobrou nada. Então não sobrou coisas para contar história. É isso. Então assim, o que eu mais gostei desse livro foi entender que muito dessa literatura que o pessoal usa e que incentiva os jovens a ler é um tipo de legominismo, ou seja, figuras de linguagem que significam determinadas coisas, certo? É uma forma de colocar coisas na mente dos jovens sem eles perceberem, coisas erradas.
E tudo isso tem aí um fundo de uma história espúria, uma história que não é positiva, certo? É uma história que nós não deveríamos ficar felizes com ela, mas é uma história. E ele bate o pé aqui, depois de falar tudo isso aqui, ó, a Bíblia é o nosso único ponto de referência verdadeiro. É o nosso único ponto de referência verdadeiro. Na verdade, ele não diz que é só a Bíblia, ele diz, lógico, a Bíblia contém a Torá, ele diz a Torá, o Novo Testamento, e ele diz também o Alcorão. Ele ainda gosta do Alcorão. Eu penso assim, não importa, ele diz que o Alcorão é um testemunho do quê? Do Antigo Testamento e do Novo. Portanto, fico com o Antigo e o Novo. Se é só um testemunho do Antigo e Novo, fico com o Novo. E com o Antigo e com o Novo. Mas é isso, gostei muito do livro, achei muito interessante, achei que foi produtivo, tá? Tem muita história aí, por exemplo, a questão até de Lilith e tudo mais, a gente falou aí, né? E ele, assim, desvenda muitos mistérios. O que a gente vê existe um grupo muito forte de sociedades secretas, não dá para evitar o fim dos tempos, ele vai acontecer, você não precisa ficar nervoso, porque você não vai conseguir deter isso, o único que vai conseguir resolver o problema é aquele que tem poder para resolver, certo? O Messias, mandado pelo Pai, Yahweh, Messias, que vem à Terra, nosso rei, e Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. O livro é interessante, mas eu sugiro as pessoas assistirem a série ao invés de comprar o livro. Por quê? Porque o livro ele tem muita informação e, vamos dizer assim, espúria, que se não tiver alguns comentários dentro de alguns pontos, é capaz que você caia numa armadilha. Todas essas armadilhas que você pode cair, eu fiz o comentário em cima, dentro dos vídeos, falando, ó, isso aqui, presta atenção, ele tá falando isso aqui não é a visão do autor, é a visão dos teosofistas. Eu sempre fiz questão de explicar isso. Por quê? Para não confundir qual que é a visão do autor com a visão dos teosofistas, para tipo assim, para você não ficar em dúvida, tá bom? Então tomei bastante cuidado de ler esse livro. Esse é um dos livros que, assim, se você vai ler, você precisa ser um cara bom para tomar cuidado de ler, tomar muito cuidado, tá? Não é para qualquer um, não indico a compra, mas tem a série aqui. Se você quiser saber o que tá lá em todo o livro Conspiração no Gênesis 6, tem uma série de vídeos na playlist aí. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo, esse monte de vídeo aí sobre esse livro, e eu espero que tenha ajudado a todos. Muito obrigado a todos pela atenção. Ah, e um ponto aqui, hein? Lembre-se que tem um link aí abaixo do Subscribe Star, que é o tipo de Patreon novo do canal, e lá você encontra vários vídeos exclusivos aqui do canal, vídeos que já não dá para falar mais aqui no YouTube, né? A gente vai seguindo o que a gente pode falar até o nosso limite aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.